terrível, tá? O que eu vou falar com vocês aqui, mas eu acho que expressa muito do que está acontecendo. Ou a torcida do São Paulo tira o Casares do poder, e essa gente que acompanha o Casares do poder no São Paulo, ou o São Paulo vai ser completamente destruído, tá? Ainda não foi, tá? Ainda não foi. Pode ficar pior? Pode ficar pior. Ou a torcida do São Paulo tira Casares e seus amigos do poder porque eles sequestraram o São Paulo, ou o São Paulo será totalmente destruído. É o que eu quero comentar com você neste vídeo. E olha, tem um detalhe importante, tá? Já tem gente da mídia, tá, enxergando crise agora, né? Agora que estão vendo a crise, né? Eu vou comentar sobre isso também. Agora aparece Caio Ribeiro da Vida, né? Agora aparece também aí jornalistas da Disney, né? Por que não falaram antes? Não são jornalistas? Não trabalham justamente para investigar o que está acontecendo com os clubes? Acompanhar o que está acontecendo com os clubes de futebol e falar? Só fazem isso. Por que não falaram antes? Bando de vagabundo que não trabalha. Bando de vagabundo que não faz nada. O que é ser um jornalista hoje do grupo Disney? Com raras exceções, tá? É ser vagabundo. O que é ser um jornalista hoje, sabe, esportivo, das instituições Globo? É ser um vagabundo. Trabalha no dia do jogo e só, tá? E às vezes embarca, né, na crise de clubes como São Paulo. É agradável, é interessante falar agora da situação do São Paulo agora, quando a situação já está ficando muito visível. Por que não falavam antes? Não sabia? Porque se não sabia o que estava acontecendo antes, então eu estou certo quando falo que são vagabundos e coniventes. E também são responsáveis pelo que está acontecendo com São Paulo. Eu trabalho na ESPN, não tem nada a ver com São Paulo. Tem sim. É responsável também. Assim como gente organizada que se vende para essa diretoria do São Paulo, né? Vamos lá. Deixa eu tocar esse assunto aqui com vocês. Antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio da Melbet. Melbet, casa de aposta, Josa? Exatamente, casa de aposta. Por que virou um tabu falarmos de casa de aposta? Sendo que as bets patrocinam todos os clubes do Brasileirão. A questão não são as bets. A questão, na verdade, são algumas bets, né? E também o apostador. Porque o apostador precisa fazer sua fezinha com muita objetividade, né? Entendendo o jogo, analisando previamente o jogo, analisando os acontecimentos da partida enquanto ela está a ocorrer. Entender que aposta é possibilidade de ganhar, é possibilidade também de perder. Ter noção clara do que está acontecendo, dominar o ato de apostar e não ser dominado totalmente por ele. Tá? Feito tudo isso, aí vem a questão da casa de aposta. Não pode ser qualquer uma. Não pode ser. Então, vai por mim, confia naqueles, sabe? E que você confia. Eu conheço, por exemplo, o pessoal da Melbet há mais de 3 anos. Eu garanto para vocês. A casa é nova, mas o pessoal por trás da casa é um pessoal aí muito competente que eu conheço há mais de 3 anos. Vai por mim. Eu indico. Todo dia tem casa de aposta querendo patrocinar esse canal. Não permito. Por isso que eu falo para você, se você quer realmente fazer uma fezinha, sendo maior de idade, tem que ter mais de 18 anos, entendendo como é que se faz a aposta, com muita cautela, sabedoria, controlando o processo e tal, você tem que ir na Melbet. Como é que eu faço? Usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código JOSABR para você dobrar o seu depósito. Beleza, gente? Ok. Bora lá. Olha, são tantos episódios, tanta coisa que acontece no São Paulo, tanta crise, tanta ação terrível do Casares, né? Assim, não dá para pontuar todas aqui. A questão o São Paulo, gente, consegue ter muito dinheiro que entra constantemente no clube. O clube negocia jogadores da base, inclusive, às vezes negocia até com valor muito abaixo, né? Porque o objetivo não é, na verdade, o bem do clube. O objetivo sabe, atenuar a situação dos dirigentes, né? Vamos ficar nisso aqui, tá? Falar que só para atenuar. Porque pode ter outras coisas? Pode, não tem prova, então não podemos falar, né? Eu não vou falar aqui que eles são bandidos que roubam, né?
Eu deixo isso para vocês, mas eu não posso falar isso. Eu não tenho prova. Eu sei que eles são incompetentes, tá? Eu sei que em vários aspectos, né, podemos afirmar categoricamente, essa gente odeia o São Paulo. Essa gente sequestrou o São Paulo, tá? Essa gente não se importa com o São Paulo. Não se importa. E aí, a informação de que o Casares foi se reunir com um elenco patético depois da derrota para o Mirassol, depois da humilhação que sofreu do Mirassol, tá? Aí ele foi se reunir com o elenco, aí esbarrou no fato de que tem salários atrasados. Olha isso, gente. Como o São Paulo atrasa salários? Sendo que entra dinheiro para isso. Como o São Paulo atrasa 3 meses de direito de imagem? Como? Né? Então vamos lá agora rapidamente falar aqui sobre o posicionamento, tá? De um jornalista lá do grupo Disney, né? O Birner. O problema do São Paulo se chama Júlio Casares. Você descobriu isso agora, né, Birner? Parabéns, Vitor Birner, por isso, parabéns, tá? O problema do São Paulo se chama Casares. Diziam que era o Zubeldia. Você também dizia? Porque como jornalista, você não deveria ter dito isso, né? Você disse? Tá? Diziam, você se inclui? Né? Diziam que o problema era o Zubeldia, mas aí está, eliminado para a LDU, eliminado da Copa do Brasil e defiando no Brasileirão. Parabéns, só disse obviedades. Para que o mundo precisa dessa declaração? Para que o mundo precisa desse tipo de jornalista? Que não apareceu para denunciar nos momentos que precisava. Quantas vezes isto foi feito neste canal? Quantos vídeos eu não fiz? Quantos? Milhares, tá? Milhares de torcedores de São Paulo não foram embora desse canal. Eram quase 38 mil torcedores de São Paulo inscritos neste canal. Hoje tem menos de uns 23 mil inscritos no canal. E eu fico muito grato a eles que estão aqui presentes comigo ainda. É a torcida que mais apoia este trabalho, este canal. Muito obrigado, torcedor do São Paulo, por isso, tá? Mas eu perdi muita gente que não entendeu quando eu fazia essas críticas. Né? Esse pessoal aí falava do sequestro que eles fizeram em relação ao São Paulo, que eles protegem o clube social, né? Que eles usam o clube social para sequestrar o futebol, da destruição da base. Todos os movimentos, né, dessa gente é movimento suspeito. E todas as ações da direção de São Paulo são ações para socorrer o clube em relação a alguma coisa. Não há investimento para o crescimento do São Paulo. Não há investimento para o crescimento da base. Quando alguma coisa em relação à base aparece, é movimento suspeito. É dinheiro que vai entrar para que alguma coisa tal, é movimento suspeito. Né? Então, na verdade, né, tudo que esse pessoal faz hoje é tão sério, é tão grave para o São Paulo. Eles aumentam a dívida de uma maneira brutal o tempo inteiro. Né? Colocando o clube numa situação... Porque, veja, se a gente parar e pensar o que acontece com o Corinthians, tá? A situação do Corinthians é tão terrível, tá? Em termos de dívida, que já ultrapassou o ponto de poder fazer alguma coisa. O problema é se eles quiserem fazer alguma coisa, eles não querem, mas se eles quiserem fazer alguma coisa, é capaz dessa gente, do Corinthians, salvar o Corinthians antes do São Paulo. Tá? Até porque o mundo sabe que se o Corinthians quiser caminhar por um caminho correto, pagar suas dívidas, todo mundo vai ajudar. Banco que vai reduzir valor, né? Aquele que está esperando para receber, que vai falar, pode pagar menos. Tá? Tudo é mais fácil neste caso para o Corinthians, para o bem ou para o mal. É assim que funciona. Né? Então, se essa gente do São Paulo quiser melhorar as coisas, que eles não querem, tá? Esses dirigentes não querem. Tá indo para um ponto sem retorno também. O ponto sem retorno para o São Paulo pode ser pior do que o do Corinthians. É por isso que eu estou falando isso aqui para vocês claramente, gente. Tá? Claramente. Você, torcedor, precisa fazer alguma coisa. Infelizmente. Se você ama o São Paulo, você tem que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Você compra a camisa? Para de comprar.
Para de comprar. É doloroso? É. Entenda que grande parte do dinheiro que entra no clube por causa de você desaparece. Porque só isso explica o fato de que tanto dinheiro que entra no clube, e o clube está devendo, está aumentando suas dívidas, não paga salário, não paga direito de imagem, não paga nada. Nada. Tem também as contratações suspeitas de jogadores, né, ganhando salários enormes, gigantescos. Rigoni, gente. Olha o salário do Rigoni. De onde vem isso? De onde vem isso? A contratação de jogadores para pagar tanto dinheiro. O São Paulo contrata idosos, neste momento, e manda os jovens embora. Aparece um jovem promissor da base, o São Paulo vende. Aparece um idoso aí, mancando em algum lugar do mundo, o São Paulo contrata. E o pior, contrata pagando muito. Quem entende isso? Quem entende isso? Quem quer entender isso? Cadê os jornalistas da Disney para falar alguma coisa sobre isso? Cadê o Caio Ribeiro para falar alguma coisa sobre isso? É outro que está se aproveitando agora da situação para falar também da crise do São Paulo. Sabe por quê, gente? Começar a pautar a crise no São Paulo, né? Começar a falar mal do Casares também dá poder para essa gente. Chegou a um ponto que começa a dar poder para essa gente. Essa gente não falou mal do São Paulo e dos dirigentes porque não falaram disso antes. Porque ganhavam alguma coisa com isso. Não queria ter problema com os dirigentes. Via o que estava errado ali, não falavam. Era importante para eles não terem problema com os dirigentes, né? Do São Paulo. É isso, do São Paulo. Só que os dirigentes, neste momento, estão tão visados que ficou interessante também começar a falar mal dos dirigentes. É daí que surgem os jornalistas, né? Da Disney, do Sport TV, da Globo e assim por diante. Né? Então, é necessário fazer. Você vai ao estádio, quase todo jogo passa na televisão. Você tem acesso a quase todo jogo hoje. Eu sei que é doloroso, mas você precisa parar de ir. É isso. Você precisa parar de ir no estádio. Você tem que entender que parte do seu ingresso vira dinheiro que desaparece no São Paulo. Então você tem que parar, né, de entregar para essa gente. Eu sei que é terrível isso, mas é guerra, gente. É guerra que tem de ser declarada contra Casares e o seu grupo. Todos os dirigentes que fazem parte da gestão são responsáveis. Não tem um que se salva. Mas que o Rui, que não sei o que, tenta fazer direito. Ele tá na gestão, é responsável também. Muricy, quem, meu amigo? Muricy, você ainda é tonto ou tonta de achar que o Muricy, né, que é o bem do São Paulo. Se ele desejar o bem do São Paulo, ele não fica na gestão. Todos que estão na gestão, acorda! Todos, absolutamente todos que estão na gestão são responsáveis. Agora, vamos parar também com essa história de falar que Zubeldia, né? A culpa não era do Zubeldia, a culpa tal não é do Crespo. É um pouco deles, sim. Era do Zubeldia e é do Crespo também. Um pouco. Fatia menor. Mas por que também falar que eles não tinham culpa de nada? E nos momentos em que a coisa foi mal dirigida, como aconteceu com o Zubeldia e está acontecendo com o Crespo agora também. Então, agora, é uma culpa menor. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque há um momento em que a desorganização de um clube, ela passa a ser tão brutal que esta desorganização, de uma forma ou de outra, entra também dentro de campo. Tá? Acaba respingando na qualidade do jogo dentro de campo. De que forma? De várias maneiras. Salários que não são pagos como deveriam. Tá? O jogador, por mais que queira ser profissional, nem sempre consegue. Tá? A própria qualidade da preparação física, da recuperação lá do Refis, né? Da enfermaria do São Paulo. Tudo isso entra em campo. A demagogia, a insatisfação, um sentimento de infelicidade em estar trabalhando nesse clube, que é absurdo, mas existe, infelizmente. Essa situação do dirigente mor, do Casares, querer aparecer em treinamento para conversar com os jogadores, você imagina a satisfação dos jogadores, né? Imagina a bronca dos jogadores. Você acha que ele não leva isso também para dentro de campo? É claro que leva. Então o processo de desorganização e desmonte de um clube entram em campo também esses processos, tá? E acabam atuando também com os jogadores.
acabam respingando na qualidade do jogo dentro de campo. Por isso que o técnico Zubeldia e o Crespo são muito menos responsáveis. O que não dá é para pararmos aqui, sabe? Precisamos parar de ser inocente, de achar que eles também não podem fazer algo um pouquinho melhor. O Crespo pode fazer um pouco melhor, o Zubeldia também podia. Então há uma certa culpa assim deles aí, mas claramente muito menor em relação aos verdadeiros culpados, né? Que são os dirigentes. Você, torcedor e torcedora do São Paulo, entendam. Veja o seu time, acompanhe o seu time pela TV. Não vá mais ao estádio. Não vá. Não vá. Quando o dinheiro parar de chegar para essa gente, de repente ela acorda. Ou de repente ela vai embora. Porque essa gente ganha muito, tá? Ganha muito. Ah, mas o presidente sequer tem salário. Você que pensa que essa gente não ganha. Tá? Então, se o dinheiro parar de chegar, de repente, né? Vai embora. Se numa casa não tiver resto de comida, os ratos não têm o que fazer nessa casa, né? Não é isso? Então pensa nisso, tá? Ou a torcida do São Paulo compra essa briga e retira esse grupo do poder no São Paulo de uma forma ou de outra, gente. Pode se manifestar, mas aí tem o quê? Quem é que vai organizar isso? A organizada, pelo menos lá no Corinthians, a organizada vai pra briga, né? A do São Paulo vai. Difícil, né? Então cabe a você, torcedor do São Paulo, torcedora, se comprometer, desejar ter o seu time na elite do futebol brasileiro e sem ser destruído, passa por destituir Casares e o grupo dele que sequestrou o São Paulo do poder. Retirar essa gente no poder é o que o São Paulo precisa para voltar a ser um clube grande também em termos de conquistas, tá? E não descarrilhar. Não ir para o precipício total, que é o que está acontecendo neste momento, amigos e amigas. É isso.